Esse nosso irmão em língua portuguesa, com a sensibilidade que eu percebi nos momentos que estive com ele, esse cidadão, esse escritor, ele mergulhou no nada. Ele está se dissolvendo em átomos, mas ele está presente conosco. Por isso eu coloco o senador à mão santa e peço que seja votado o momento. Professor nos ensina a cada instante. Por exemplo, Gabriel Garcia Marques. A gente sabe que ele tem muitos livros, né? Mas foi 100 anos de solidão que foi fundamental para ele ganhar o Prêmio Nobel. Dessas obras todas, do Saramago, qual foi que, assim, que... Por coincidência ou não, a que mais me tocou foi a última. Uma obra, claro, que mais me tocou. Mas eu quero saber a que motivou ele ganhar o Prêmio Nobel. Não, ele recebeu o Prêmio Nobel pelo conjunto da obra. O Evangelho segundo Jesus Cristo foi uma obra marcante. Mas o Gabriel Garcia teve um conjunto de obras, mas aqui marcante foi 100 anos de solidão. Não, ele não teve. Ele foi um conjunto. Não houve uma. Agora, por mim, a última obra que eu li dele, que foi a última que ele publicou, chamada Caim, que é a história do Caim, aquele que a gente aprendeu a dizer que foi maldito porque matou o irmão Abel. Ele escreveu de uma maneira que só um gênio podia imaginar. Ele escreveu um livro em que o Caim, depois de matar Abel, ele sai viajando pelo mundo. E ele está presente na Arca de Noé. E ele está presente em Sodoma e Gomorra quando ela é destruída. E através disso ele vai mostrando a visão que tem Caim dialogando com Deus. E de fato é um livro que não está perto de ser cristão nem de longe, porque o diálogo de Caim com Deus choca qualquer um com sentimento religioso. É uma visão tão diferente da que nós temos que nos choca, mas que embeleza. E aqui eu quero fazer um protesto contra alguns que dizem que um ateu é incapaz de escrever um livro bonito. É sim capaz, mesmo que eu discorde das ideias que ele apresenta. Como Borges foi capaz de escrever maravilhas, apesar de ser um conservador politicamente. Temos que separar essas duas coisas. É um equívoco imaginar que você é bom em tudo ou ruim em tudo. Mas, presidente, é por essa razão que eu apresentei aqui um voto de pesar, que eu peço que seja... Senador Cristóvão, permite uma parte? Vou dar uma parte, depois que Vossa Excelência concluir. Mas eu tenho certeza que a minha conclusão vai provocar o senhor no sua parte. É que no mesmo momento que eu venho aqui trazer um voto de pesar pela morte de Saramago, eu venho trazer aqui um voto de lembrança pelos 6 anos da morte de seu conterrâneo, Leonel Brizola. Leonel Brizola, que foi o único dos grandes políticos do Brasil, desses que adquirem uma dimensão maior, como poucos, tipo Arraes, tipo ele próprio, presidente Lula. Ele foi o único desses grandes que colocou a educação sempre em primeiro lugar. Que nos seus discursos deixava claro que a educação era o motor do progresso, tanto econômico como social, e que, na prática, como governador, em 2 estados, como prefeito em uma cidade, ele provou, na prática, o que ele defendia nas suas posições políticas. Eu quero deixar aqui, no mesmo momento que lamento a morte de Saramago, deixo o meu ponto de lembrança da vida de Leonel Brizola nesse dia, em que comemoramos 6 anos do seu desaparecimento. Quase com a mesma idade de Saramago, apenas um pouquinho mais jovem. E ele, como Saramago, mergulhou no nada, se dissolveu em átomos, mas deixou sua obra. No caso de Saramago, a obra literária e o exemplo de militância. No caso de Brizola, a sua obra política e também o exemplo de militância. Fica aqui essas 2 lembranças desses 2 grandes seres humanos que, em vida, fizeram tanto e que, em morte, nos obrigam a que lembremos deles e que agradeçamos a eles por tudo que eles fizeram e nos deixaram. Eles se foram, mas as coisas deles continuam.